amigos, eu sou a Bárbara, terapeuta holística, pós-graduanda em neurociências. Você já sentiu que as suas relações estavam sempre machucando você? Que as pessoas estavam fazendo sempre coisas que você não gostava e feria você? Ou que elas estavam colocando você em situações complicadas? Que você não tinha culpa nenhuma e não sabia como resolver? Então, provavelmente você está permitindo que as pessoas ultrapassem os seus limites. O que são limites? Eu demorei bastante tempo para aprender quais eram os meus limites e o que eram limites especificamente. Eu hoje em dia sou uma pessoa que sei colocar limites nas minhas relações, mas eu tive que aprender. Eu era uma pessoa que aceitava tudo. Pelo fato de eu ser tímida quando eu era mais nova e eu tinha medo do confronto, eu tinha medo de causar emoções negativas nas pessoas, eu aceitava tudo. E isso o que é que acontece? Quando você aceita tudo das pessoas, você não tem relações saudáveis. Quando as pessoas podem falar e fazer o que quiser com você, as coisas elas não se resolvem, elas não param. Elas vão crescendo o nível até chegar a um ponto em que fica insustentável, seja em qual nível de relação for, seja familiar, seja amorosa, seja amizade e até mesmo profissional. Você precisa estabelecer limites nas suas relações para que elas sejam saudáveis. Muitas vezes a gente não quer estabelecer esses limites porque a gente sabe que vai ter um confronto, a gente sabe que vai ter um certo tipo de desconforto, de mal-estar, até mesmo briga. E por conta disso, a gente faz que não tá acontecendo nada, ou dessa vez eu vou relevar, e a gente vai relevando, e é o oposto. Aquilo cria um grande problema. Os limites existem nas nossas relações para que elas sejam saudáveis, para que um não machuque o outro, para que um saiba que a partir daquele ponto, aquela atitude ou aquela palavra, ela lhe fere e não passe daquele limite. Então eu passei um bom tempo para entender que tudo que me incomodava, e eu não digo uma coisa simples, tá, gente? Eu tô falando realmente um incômodo grande, tudo aquilo que me fere, tudo aquilo que me humilha, tudo aquilo que eu me sinto em desvalor, aquilo é o meu limite. Claro que muitas das nossas dores e incômodos e tudo mais, elas surgem de traumas ou de crenças limitantes, mas e por conta disso, muitas vezes a gente acaba relevando. Então, na minha vida, muitas vezes eu relevava as situações para não ter o confronto, para não ter a briga, ou porque eu ficava com medo do que aquela pessoa ia falar, de como ela ia reagir, ou até mesmo que eu não queria que uma pessoa que eu gostasse ficasse com raiva de mim. Mas muitas vezes era porque eu olhava para a situação e falava assim: ai, mas eu me sinto desse jeito porque eu tenho tal trauma. Eu me sinto desse jeito porque eu não sei lidar muito bem com aquela situação. Então tá tudo bem. O problema é o meu trauma. O problema é que eu não sei lidar bem com a situação. E eu aceitava. Só que eu entendi o seguinte, que mesmo que aquilo seja uma limitação minha, mesmo que venha de um trauma, aquele incômodo e aquela dor, mesmo que venha de uma insegurança, mesmo que venha de uma limitação de lidar com as coisas, os meus sentimentos, eles precisam ser respeitados. Eu preciso respeitar o meu sentimento, ainda que aquilo não seja de uma sabedoria, vamos dizer assim. Mesmo que aquilo venha de um trauma, do que eu falei mesmo, da nossa limitação pessoal. Então, mesmo que aquilo venha de algo que você precisa melhorar em você, ainda assim aquilo lhe causa dor, desconforto, ou uma humilhação, ou seja lá o que você sente, e os seus sentimentos precisam ser respeitados. Então, onde é colocado o limite? O limite é colocado na situação antes que você se machuque. Gente, eu passei anos e até hoje eu aprendo com as situações.
para colocar limites. Eu passei anos criando coragem, anos entendendo quais eram os meus limites, entendendo o porquê eu agia assim. Então tudo isso que eu estou falando agora para vocês, eu aprendi com muito tempo. Eu aprendi com muita terapia. Talvez você já saiba colocar limites saudáveis. Talvez você foi ensinado dentro de casa quando era criança, mas eu não fui. Então eu tive que aprender na marra, vivendo. Eu tive que aprender com situações que pediam que eu colocasse limites. E quando a gente não coloca, gente, as coisas vão crescendo e crescendo e crescendo, que chega uma hora que não dá mais. Ou você põe um limite, ou você põe um limite. Não tem como. A vida, ela coloca você em situações que é justamente para você acordar. E se você não acorda, a sua vida vira um caos. Um caos. Eu lembro assim, que as coisas foram crescendo com as pessoas à minha volta, que foi num nível que eu parei, olhei assim, eu fiz, eu tenho que mudar. Eu tenho que aprender a dizer não, eu tenho que aprender a colocar limites, porque do jeito que tá, não está dando mais. E aí o que é que aconteceu? Quando a gente deixa chegar no ápice, o que é que a gente faz? A gente explode. E aí quando eu coloquei o limite em todo mundo, eu coloquei da pior forma, né? Com agressividade, eu coloquei brigando, eu coloquei retrucando, eu coloquei com a confusão, entendeu? Porque eu sou colérica e, assim, quem entende de temperamentos vai saber. Um colérico, ele tem uma impulsividade, ele tem uma rapidez de resposta. E aí, eu já estava segurando isso há muito tempo e aí eu explodi. E aí eu comecei a colocar limites da forma que eu estava sentindo, que era com raiva, porque eu já estava farta daquela situação. Eu estava farta daquelas pessoas agindo daquele jeito, mas elas agiam daquele jeito porque eu também permiti que elas estivessem agindo daquela maneira comigo há muito tempo. E aí eu comecei a colocar limites de forma bruta mesmo. E aí isso não melhorou, isso melhorou porque as pessoas passaram a respeitar os meus limites. Então o que elas faziam antes, elas já reduziram assim drasticamente, mas nas minhas relações, se eu estava fazendo aquilo para evitar um conflito, já tinha criado um conflito. E aí quando eu respondi de maneira que não era a mais sábia, o conflito aumentou mais ainda. Mas eu entendo que, assim, isso fez parte do meu crescimento. Se eu não tivesse passado por isso, se eu tivesse esperado eu estar com tudo organizado dentro de mim, de eu ter atingido um nível de sabedoria que eu colocaria limite com muita graciosidade, aquilo ia demorar muito. Não ia ter como aquilo acontecer. Então, hoje eu vejo que tinha que ser do jeito que foi. Eu já tava assim, já tinha desrespeitado os meus sentimentos há muito tempo. E aquela forma, apesar de não ser a melhor, foi a que eu encontrei para me proteger, para me defender. Claro que ao longo do tempo isso foi aprimorando, que eu já não ajo como eu agia no início, né? Mas eu fui melhorando muito, mas eu ainda estou aprendendo a colocar limites da forma mais sábia possível, porque novas situações vão surgindo, novos contextos vão surgindo, e isso requer de você novas habilidades de conduta e de decisão e postura. Então, assim, se você deixa que as pessoas falem e façam o que você quer, o que elas querem com você, para evitar conflitos, saiba que você não está evitando, você está criando. E quando essa situação chegar no ápice, porque ela vai chegar no ápice, ou você vai estar num nível de desrespeito muito grande, quem sabe até coisa pior de violência e abuso, ou assim você vai ser obrigada a tomar uma decisão, a impor um limite de um jeito ou de outro. Então, para que as coisas
e as relações na vida não cheguem a uma derrocada muito grande, eu digo pra você, aprenda a colocar limites. Algumas pessoas já sabem fazer isso com muita graciosidade e sabem fazer, nunca foi um problema para elas. Mas para pessoas como eu, que tinham um problema em relação a isso, eu sei o quanto é difícil. E eu vejo muitas pessoas hoje em dia na minha volta, elas têm problemas que não deveriam existir pelo simples fato que elas não colocaram limites. Não existem relações saudáveis sem limites. Para uma relação ser saudável, ela precisa que ambas as partes estabeleçam limites. E quando é que você vai estabelecer um limite? Você vai estabelecer um limite antes que aquilo lhe fira, antes que incomodem você, antes que você se sinta desrespeitado, triste, magoado. Então, foi uma coisa que eu fui ao longo do tempo, assim, errando muito para poder aprender. Então, quando eu via que eu estava no aprendizado de colocar um limite e que eu via que a pessoa já tinha me machucado, eu disse, já passei. Eu já passei do ponto em que era para eu ter colocado um limite. Eu deveria ter colocado naquela situação, porque se na situação anterior eu tivesse colocado, essa atual não teria acontecido. Então, porque eu já me machuquei. E se eu já me machuquei, se já doeu em mim, de uma forma de raiva, ou de uma forma de tristeza, ou desrespeito, ou humilhação, ou rejeição, se alguma forma dessa me atingiu, é porque já ultrapassou o meu limite. E aí eu me via na obrigação de colocar o limite imediatamente. Porque não dava mais, ele já tinha sido ultrapassado, já tinha me ferido, e eu precisava colocar naquele momento, senão a coisa ia aumentar. E aí eu fui estabelecendo limites nas minhas relações e aprendendo e errando. E claro, gente, que eu não sou exemplo máximo pra ninguém, mas assim, eu hoje consigo lidar muito melhor com as minhas relações. É muito mais fácil conviver com as pessoas hoje em dia. Antigamente eu me sentia o tempo todo desrespeitada, o tempo todo não valorizada, o tempo todo as pessoas me feriam. E hoje eu entendo que era porque eu não sabia quais eram os meus limites e eu deixava todo mundo fazer o que queria. Então todo mundo passava por cima de mim, porque eu permitia. Então se você se sente assim, saiba que seus limites estão sendo desrespeitados. E o que você precisa? Você precisa colocar uma barreira. Você precisa dizer, a partir daqui, você não passa. Não necessariamente você tem que brigar ou fazer qualquer tipo de coisa que cause mais caos, assim. Como eu já criei muitas vezes. Mas você tem que colocar aquela barreira, entende? Você tem que colocar aquele não. Seja em pai, em irmão, em mãe, seja quem for. A gente precisa colocar não nas pessoas. Então, assim, não deixe pra depois. Eu ouço muito das pessoas à minha volta, eu tenho várias pessoas à minha volta que elas não sabem estabelecer limites. E aí as situações vão se complicando. E eu falo pra ela, você tem que aprender a colocar limites. E a pessoa fala assim, ah, mas eu não sou igual a você. Eu nasci assim, eu não consigo. E eu falo, eu não nasci assim. Eu passei muitos anos para aprender. Eu passei muitos erros, muitas lágrimas, muita raiva para poder chegar a esse ponto que eu tô agora. Então, se você começar agora, você vai ver que as coisas vão melhorar muito e você vai conseguir. Claro que você vai errar no meio do caminho. Claro que limites vão ser ultrapassados. Até hoje, às vezes, alguém fala alguma coisa assim comigo que me dói, sabe? Aí eu olho assim e fiz, epa, algum limite foi ultrapassado. E eu estabeleço o limite. E aquilo não se repete. E você vai ver que com o tempo, as pessoas, no começo, gente, é assim. As pessoas vão se incomodar. Porque como assim? Eu tô acostumada a fazer o que eu quero com você e agora você está estabelecendo limites contra mim?
a pessoa não vai gostar. Mas saiba que todo mundo que ficar com raiva, incomodado com os limites que você coloca, é porque essa pessoa, de algum nível, ela toma vantagem de você. Entendeu? Então, assim, quanto mais raiva a pessoa tem do limite que você estabelece, mais vantagem ela tinha da sua falta de limites. E mais ainda você tem que fincar aquele limite. Então, vamos dizer que sejam seus pais, por exemplo. Nossos pais têm uma mania de passar muitos dos limites. E eu entendo que é porque eles fizeram tudo pela gente, né? Mas assim, criaram a gente, nossa mãe teve a gente e tudo mais. Mas assim, esses limites precisam ser estabelecidos. À medida que a gente vai virando adulto, já não é mais a mesma convivência e as coisas vão mudando e limites precisam ser estabelecidos com os nossos pais também. E principalmente, às vezes, são as relações que mais precisam com nossos pais, com nosso pai, com nossa mãe, ou com, seja lá quem foi que criou você, né? Essas geralmente são as relações que mais precisam de limites. Porque como já criou, já viveu há muitos anos, já teve um nível de intimidade muito grande, para ultrapassar é assim. Então, o que é que eu digo para vocês? Continuem, mesmo que as pessoas fiquem com raiva, mesmo que elas dêem uma afastada, elas vão tentar manipular você. Quando você começar a estabelecer limites, as pessoas vão dizer: nossa, quem foi que você se tornou? Nunca pensei que você fosse fazer isso. Elas vão tentar manipular você. Elas vão pintar você como o vilão da história. Mas você precisa continuar. Essas pessoas que fazem isso são as pessoas que se aproveitam de você, da sua falta de limites. Então, continue. Você vai ver que o tempo vai passar e as pessoas, elas vão aprender que daquele jeito mais não tem como lidar com você. Não dá mais. Elas não vão agir. Então, elas vão parar de fazer isso. Elas não vão fazer para sempre. Vai chegar um momento que elas vão entender. Não dá para eu agir mais com fulano do jeito que eu agia antes. Não dá. E se alguém se afastar de você ao estabelecer limites, seja um relacionamento amoroso, uma amizade, alguma coisa assim, dê graças a Deus. Porque aquela pessoa, ela só se aproveitava de você. Ela não tinha sentimentos verdadeiros por você. Pessoas que nos amam, elas querem o melhor. E por mais que no começo elas se sintam incomodadas, vocês vão ver que depois de um tempo elas vão mudar o comportamento e vão passar a respeitar mais você. Por que eu estou falando tudo isso? Porque aconteceu comigo. No começo as pessoas, nossa, não acredito, você mudou para pior e tudo mais. Hoje em dia todo mundo me respeita. E chega num ponto que todo mundo já sabe, você começa a exaurir os seus limites, assim, né? A energia. Ela emana a sua energia de limite, a sua energia de aqui não. E as pessoas passam a não cruzar mais a linha. Elas simplesmente aprendem. Até pessoas que você passa a conhecer depois, elas não vão cruzar tantos limites assim. Até porque muitas vezes as pessoas falam, né, pra pessoa: olha, com fulano não, com fulano você não tenta fazer de besta, com fulano você não mexa porque não vai dar bom. É assim, gente. É difícil no começo, mas vocês precisam aprender. Vejam todas as situações que incomodam vocês, que machucam vocês, que já feriram, em que vocês se sentem constantemente tristes e com raivas e tudo mais. Geralmente tristeza e principalmente raiva indica que as pessoas passaram do limite com você, tá bom? Claro que não são 100% das situações, mas são indicativos. Então, quando você vê, você vai lá e conversa com aquela pessoa. Olha, dessa forma não tá dando pra mim. Desse jeito eu não gosto. Desse jeito eu não concordo. Não tem como a gente continuar nos relacionando do jeito que tá. Essa situação não pode permanecer. E você tem
que fincar o pé. Não me vai abrir essa boca dizendo, ai, se você fizer isso eu não vou aceitar. E no dia seguinte aceitar. Pelo amor de Deus. Senão, aí é que não vai funcionar mesmo. Coloca o limite e finca o pé nele. Custa o que custar. Vai lá e mantenha a tua posição. Se a pessoa disser, então eu vou sair da sua vida, aí você vai lá e fala, realmente, se esse é o preço que eu tenho que pagar para ter respeito, para ter amor, então realmente eu concordo com a sua decisão de ir embora da minha vida. Não me vem voltar atrás, porque vai ser pior e você vai se arrepender. Então, por mais que seja difícil, tentem. E vocês vão aprendendo e errando ao longo do caminho, gente. É normal, eu passei por isso, eu ainda passo depois de tantos anos, mas é claro que as coisas vão ficando cada vez melhores e mais fáceis, então tudo vai se ajeitando ao longo do tempo, tá bom? Então, me escreva aí quais são as situações que já incomodaram vocês, se vocês acham que vocês sabem estabelecer limites ou não, e, como eu sempre digo, muito amor e muita luz e olhem pra dentro. Até a próxima!